Olá, gente, como é que vocês estão? Vamos lá, né? Vamos dar sequência. A gente estava falando sobre o plano de negócio e a gente já colocou aqui vários itens que compõem o plano de negócio. Nós já falamos sobre o plano de marketing, né? Recentemente foi o plano de marketing que nós falamos, e hoje a gente vai dar sequência. Hoje nós vamos falar sobre o plano operacional, né? Então, o plano operacional também é um item do plano de negócios. Lembra que a gente já falou sobre isso, né? O plano de negócios é um documento mais completo, e aí dentro do plano de negócios nós temos as nossas seções, né? As partes que compõem esse plano. E hoje vamos falar sobre o plano operacional. Como no próprio nome já diz, o plano operacional serve para que a gente entenda como que a empresa vai desenvolver o seu negócio, como que eles vão comercializar os seus produtos ou serviços, tá certo? Lembre-se, quando nós falamos produtos aqui, lembre-se que serviços também são possíveis, e para a gente não ficar repetindo, eu vou falar tudo em produto, né? E vocês entendam também que serviços também são possíveis, tá certo? Então, isso é o plano operacional, vem da operação, é o fazer, né? É como a empresa vai dar conta do seu trabalho. Veja, a gente falou sobre uma série de pontos já anteriores, só que, assim, eu já planejei, e agora eu preciso fazer com que isso funcione efetivamente, né? Então, aí é que vem o plano operacional, né? O plano operacional talvez seja um dos mais importantes, né? A gente arrisca dizer que é um dos mais importantes, porque ele parte para a ação. Então, não adianta eu planejar, não adianta eu imaginar, não adianta eu separar recurso, não adianta alocar pessoas, se efetivamente eu não conseguir fazer aquilo que eu me propus a fazer lá no planejamento, tá certo? Então, é bem isso, né? Vamos partir, então, do princípio que agora a gente vai entender como é que eu faço, né, para estruturar a empresa, em como ela vai trabalhar, tá? Veja, gente, para cada tipo de empresa, para cada tipo de negócio, nós temos um plano diferente. Eu não posso admitir que, por exemplo, para uma indústria, o plano operacional seja o mesmo de uma empresa que oferece um serviço. Por exemplo, se você for um consultor, se você for um profissional da área de saúde, né, você está oferecendo um serviço. Então, é diferente de uma indústria que pega a matéria-prima, transforma e entrega para o consumidor final, tá certo? Então, nós temos planos operacionais diferentes, nós temos focos diferentes, né? O plano operacional da indústria ela vai focar muito é, na efetividade, na produtividade, enquanto que no serviço você vai focar um pouco mais, né, em como o seu consumidor está aceitando aquele teu produto que você está entregando para ele naquele momento, tá certo? Então vamos entender alguns pontos do plano operacional, né? Então veja, no plano operacional, assim como no plano de marketing, né, eu vou descrever como as coisas vão funcionar. Tá, mas eu escrevo o quê? Eu vou descrever exatamente o quê? Bom, vamos pensar assim: tudo que eu puder descrever no que se refere a como a minha empresa vai funcionar, é isso que eu tenho que fazer, tá certo? Mas vamos dar alguns tópicos aqui para você, para ficar mais fácil, né? Por exemplo, a questão dos equipamentos, né? Você tem que relacionar esses equipamentos e você tem que dizer como eles serão utilizados dentro da sua empresa, certo? Agora, veja, equipamentos não funcionam sozinhos. Equipamentos precisam de pessoas para fazer funcionar. Equipamentos precisam de pessoas para fazer limpeza, para fazer manutenção, para fazer movimentação. Então, veja, eu preciso também pensar nisso, né? Ah, eu tenho lá uma máquina, a máquina XYZ, que ela faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Legal.
Agora, e o operador dessa máquina? Você precisa também informar as pessoas que farão parte do seu negócio, tá certo? Sempre, né, gente? A gente já falou aqui, não tem empresa sem pessoas. Isso é praticamente impossível. Eu não conheço nenhuma. Eu falo praticamente impossível porque para a gente não correr o risco de errar, né? Mas eu não conheço empresa nenhuma que não funcione com pessoas, tá certo? Então veja, num primeiro momento eu vou informar os equipamentos que eu tenho. Isso não é ordem, tá? Pode ser em qualquer ordem, não importa. Então eu vou dizer os equipamentos que serão utilizados pela minha empresa. E aí, gente, veja, eu vou relacionar tudo que for possível. É lógico, eu não vou falar de um grampeador, não faz muito sentido, certo? Mas eu tenho que citar, por exemplo, os computadores que serão utilizados na recepção, os sistemas de informática, né, os telefones, aquela coisa toda. Isso é importante a gente relacionar, e não só relacionar, gente, mas dizer como é que isso vai trabalhar para o negócio, entende? Puxa, tudo bem, eu tenho lá um computador, mas e daí? O que você vai fazer com o computador? Vou instalar algum software nele que controle clientes, que controle processos, que controle ordens de serviço, sei lá, né? Você precisa também informar esse tipo de coisa, porque faz sentido, né? Mesmo que você vai dizer, não, eu vou trabalhar só com planilhas e boa, tudo bem, né? Hoje a gente sabe que não é o melhor cenário, mas usar planilhas ainda é uma saída interessante, principalmente para as empresas que estão começando e que não têm capital, não têm conhecimento, né, em outros aplicativos. Então, aceitável começar com planilhas, mas conforme a empresa for dando saltos maiores, essas planilhas, é importante que elas sejam substituídas por aplicativos, por sistemas mais robustos, que vão dar mais informações, melhores informações para o gestor, ok? Então, veja, um ponto seria os equipamentos que você vai utilizar. Outro ponto seria você relacionar as pessoas que vão trabalhar na sua empresa e, sobretudo, a função de cada um deles, né? Porque, veja, nós falamos de juntar as pessoas com os equipamentos, fundamental. Então, você vai ter lá sei lá, vou viajar aqui, tá? Você vai ter lá uma prensa, você vai ter um outro maquinário qualquer. Então, quem que vai operar esse maquinário? Qual a qualificação que esse cara precisa ter? Porque senão, veja, eu não vou poder colocar qualquer um, né? É perigoso. Pode ser que aconteçam acidentes de trabalho, e aí a minha empresa ela já começa com problemas, ok? Então eu preciso de pessoas capacitadas. Não tem pessoas capacitadas. Legal, então você vai ter que capacitar essa pessoa para que ela possa operar aquela máquina e fazer a coisa funcionar, tá certo? Então, isso. Equipamentos, funcionários. Outra coisa importante que deve ter um plano de operacional são os departamentos. Então, quais os departamentos devem ter na sua empresa? E aí, gente, é óbvio que nós temos que ter um pouco de pé no chão também, porque muitas vezes a empresa que nós estamos acabando de criar, de idealizar, né, acontecer, é uma empresa de uma pessoa só, concorda? Às vezes é você a empresa. Então não adianta eu ficar falando de compras, vendas, financeiro, marketing, RH, logística. A gente viaja um pouco na ideia e não chega em lugar nenhum, tá certo? Então, assim, é prudente nós pensarmos em alguns departamentos que são fundamentais. Você não, talvez não seja necessário você falar de um departamento de RH na tua empresa, né? Departamento financeiro, legal.
que eu vou ter que fazer os pagamentos, eu vou ter que gerenciar o dinheiro da minha empresa, né? Então, é uma ideia, né? Departamento de produção, né? Que é onde eu vou fazer o meu produto ou o meu serviço acontecer, né? Então, também é uma ideia aí, ok? Mas, enfim, isso é muito específico. Então, você vai pensar nos departamentos que são importantes para o teu negócio, certo? E aí, obviamente, você vai relacionar aqueles que você julga mais importante que tenha, ok? Não tem certo, não tem errado, gente. Se você quiser colocar 10 departamentos, tudo bem. Você só vai perceber que você não vai dar conta disso sozinho, ok? Por um outro lado, é interessante porque você fala, puxa, tudo bem que eu não vou fazer parte daquilo, mas quando fizer, eu já tenho uma coisa mais estruturada, mais pensada. É uma ideia, tá certo? Mas eu não pensaria nisso agora, não. Eu colocaria os departamentos que são mais importantes, mais vitais para o negócio nesse primeiro momento, tá certo? E assim como eu fiz nos funcionários, eu também faço nos departamentos, que é relacionar a, o que aquele departamento vai fazer efetivamente, tá certo? Então, eu vou ter um departamento financeiro? Legal. O que que eu preciso que esse departamento me entregue? O que que eu preciso de informação para esse departamento? Quais as informações que ele vai me dar? Tá certo? Então, veja, às vezes parece, puxa, mas parece que é um monte de coisa. De certa forma, pode ser que seja, mas lembre-se, você está estruturando o seu negócio agora. Então, tudo que você puder fazer para que as chances de sucesso seja maior, você tem que fazer. Ah, mas é demorado, é difícil, é muita coisa. Se você vai se basear na desculpa, melhor não fazer, ok? Tem muita gente que mete a cara e faz. Alguns dão certo, outros não dão certo. Aí você vê o caminho que você quer escolher, né? Nós estamos dizendo aqui um caminho talvez um pouco mais seguro, que é começar baseado num plano, certo? Num plano. Agora, se você julgar isso tudo muito balela, muita coisa, muita informação, é um direito seu de deixar isso tudo para trás e seja o que Deus quiser e vamos para frente, né? E boa sorte, né? Porque talvez dê certo e talvez não dê certo, tá certo? Tudo bem? Sem problema nenhum. Que mais que nós precisamos nos preocupar, né? Nós precisamos também, no plano operacional, nos preocuparmos com os procedimentos. O que são procedimentos? São as ações que eu vou desenvolver nessa minha empresa. Então, por exemplo, como é o processo de atendimento ao cliente? Um procedimento que eu preciso pensar em como ele vai ser, correto? Se você pegar aí, por exemplo, algumas empresas de telefonia, outras empresas que entram em contato com você de vez em quando, você pode perceber, a conversa é sempre a mesma, é estruturado. Então, eles não ficam falando coisas que não vão agregar à conversa. Eles são diretos e chegam onde eles querem chegar. Então, isso pode ser utilizado por você num processo de atendimento. É uma possibilidade. Tá legal? Como vai ser, por exemplo, o processo de compra de materiais? Ah, mas veja bem, sou só eu que vai fazer as compras. Eu chego, vou lá, compro e boa. Tudo bem, é um direito seu. Agora veja, se a gente pensar bem, existe uma maneira de nós fazermos as compras para nossa empresa de uma maneira mais estruturada, mais adequada. Ah, não, tá, eu vou usar como base 3 empresas, eu vou pegar o menor preço, eu vou entrar em contato, passo um e-mail e a gente resolve. Legal, né? O que que você acabou de fazer? Você acabou de definir um
processo, um procedimento para isso, ok? Então, toda vez que você... E detalhe, tá, gente? Isso tem que ser documentado. Isso tem que ser escrito, não pode estar só na sua cabeça. A sua cabeça um dia ela vai esquecer, é normal, né? Então você tem que documentar, tem que escrever e, sobretudo, comunicar às outras pessoas caso exista na sua empresa, né? Então, assim que você fizer esses procedimentos, né, que você detalhar esses procedimentos, você comunica isso, certo? E aí você vai perceber que toda vez que você precisa fazer um atendimento ou fazer comprar qualquer coisa para a tua empresa, você sabe o que tem que ser feito. E mais importante ainda, né? Vamos imaginar que hoje você seja sozinho na tua empresa, mas amanhã, se Deus quiser, você vai ter vários funcionários. Então, como é que você vai passar essa informação para eles? É da tua cabeça? Tá, tudo bem, é uma possibilidade. Mas veja, se isso estiver documentado, é mais fácil. Você entrega para o funcionário e fala: olha, para fazer compra, você segue esse procedimento aqui. O cara vai ler, vai tirar uma dúvida e pronto, ele aprendeu. Então, é mais fácil, né, se trabalhar, tá certo? Então, ajuda muito, né, a, a você a você se decidir, você se dedicar ao seu negócio, né? Então, veja, as coisas elas vão acontecendo naturalmente e cada vez mais você vai poder deixar esses trabalhos operacionais, esses trabalhos um pouco mais manuais, vamos dizer assim, por mais que use computador, mas esses processos mais manuais, vai poder deixar isso na mão dos funcionários e você se dedicar ao planejamento estratégico do teu negócio, né? Hoje, boa parte dos negócios, eles não funcionam porque o gestor maior da empresa, o CEO, o dono, seja lá quem for, ele fica fazendo o trabalho operacional e gastando o seu tempo fazendo coisas das quais outros funcionários poderiam estar fazendo e ele poderia estar pensando o seu negócio nos próximos 1, 2, 5, 10 anos lá para frente, tá certo? Então, pense nisso, né? Registrar os procedimentos é fundamental. Legal? Outras coisas que são importantes também no planejamento operacional, gente, é nós definirmos o layout da empresa. Você sabe o que é layout? Layout é a disposição das máquinas, do seu material dentro da tua empresa. Ah, mas a minha empresa é um escritório. Legal, sem problema nenhum, isso é normal, né? Agora, pensa comigo, dentro do seu escritório você deve ter mesas, você deve ter cadeiras, armários, uma série de outros objetos, né? Mesa para as pessoas, computador, impressora, enfim, ok? Então, como é que você vai colocar todo esse equipamento de forma que você obtenha uma máximo desempenho das pessoas nesse ambiente? É layout, né? Ah, mas eu imaginava que era só colocar lá onde eu achava. De certa forma, sim. Mas veja, se você pensar um pouquinho, você vai falar assim: puxa vida, mas se aquela mesa do João estiver perto da Maria, o João não precisa levantar para falar com a Maria porque eles estão perto. Olha, pronto, eu já economizei ali, né? Talvez alguns segundos, né? Que podem fazer diferença no futuro próximo. Ao invés do João ficar gritando com a Maria lá para falar com ele só se vira, fala e pronto. Muito mais fácil, muito mais adequado para o ambiente de trabalho. Então, isso tem a ver com layout, tá certo? É lógico, isso dentro de um escritório. Se nós estivermos falando de uma indústria, aí é muito mais complexo, né? Porque haverão máquinas, haverão mesas, haverão material para você colocar os produtos, estantes e tantas outras coisas, né? Então,
Também do mesmo jeito, eu preciso colocar esse material de forma que isso me ajude no processo, que não demore para buscar o material e voltar, né? Que a coisa seja mais prática possível, ok? Então, esse é o layout da tua empresa. Ah, mas eu já tenho layout. Tudo bem. Você já pensou em mudar? Estuda ele. Passa um tempo observando como as empresas, desculpa, como as pessoas, elas se comportam nesse ambiente. E aí, depois você toma as suas melhores decisões. Se tiver que juntar a mesa, separar a mesa, colocar, por exemplo, a impressora mais próxima de quem mais utiliza, existem N possibilidades. Tudo é uma questão de observação. Se nós não observarmos, a gente não vai perceber que isso acontece, né? E você, como gestor, futuro gestor, você precisa estar de olho no que acontece dentro do teu ambiente de trabalho. Simples assim. E aí, tomar as melhores decisões possíveis, ok? Então, isso é a questão de layout, tá? Outra coisa importante também, gente, é a capacidade produtiva. O que é isso? Capacidade produtiva é a tua capacidade de produzir. O nome já está claro. Qual é a tua capacidade de produzir? Ah, mas eu entrego um serviço. Então, qual que é a tua capacidade de capacitar pessoas? Hã? Qual que é a tua capacidade de atender X clientes? Você tem capacidade? Né? Por exemplo, durante o dia, quantas pessoas eu consigo atender? Isso é a tua capacidade produtiva. É muito importante nós sabermos disso, gente. Fundamental, porque isso vai determinar o quanto eu posso faturar dentro do mês, né? Imagine você, por exemplo, você não tem, vamos imaginar, tá? Uma situação hipotética. Você não tem secretária, tá? Você está começando o teu trabalho agora, tudo muito normal, tá tudo muito certo, é assim mesmo. Você está começando o teu trabalho agora, então você não tem secretária até para não gerar custo e você não se enroscar. Então você faz os atendimentos telefônicos, você faz os agendamentos, você faz o que tiver que ser feito ali, conversa com clientes, enfim, tá? Se você fizer todo esse trabalho, vai sobrar menos tempo para você fazer efetivamente aquilo que o teu negócio tem que fazer. É natural, tudo bem? É natural, tá? Então veja, a minha capacidade então produtiva, ela está sendo limitada por outros trabalhos que eu estou desenvolvendo. Ah, mas então quer dizer que eu sou obrigado a contratar pessoas? Não, 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 de forma alguma. Agora, você vai precisar entender que muitas vezes, para que você cresça, para que você melhore, talvez seja necessário você contratar, certo? Ou instalar algum aplicativo onde você pode acessar essas mensagens depois. Não sei, é uma questão de avaliar o que pode ser feito, gente. Tá certo? É por isso que a gente precisa entender a concorrência. Nós já falamos aqui sobre concorrência, lembra? Concorrência, fornecedores, clientes, ambiente micro, ambiente macro, nós já falamos. Volta lá, dá uma olhadinha nos outros vídeos, você vai entender. Então, por isso que eu preciso entender a concorrência, porque muitas vezes a concorrência ela está usando um sistema e ela não tem, por exemplo, a secretária. Eu volto a dizer, tá, gente? É uma situação totalmente hipotética. Estou viajando aqui, tá? Então, puxa, eu fui lá, eu entendi por que que eles não têm secretária, tal, porque eles usam um software que faz os agendamentos. Opa, tenho que ter esse software? Não. Eu preciso entender, eu preciso saber se isso é interessante para o meu negócio, se isso faz sentido para mim, né? Não é porque minha concorrência tem que eu tenho que ter, jamais. Aí eu preciso aprender com a concorrência
mas eu também preciso entender que meu negócio é diferente dele. Ah, mas nós vendemos o mesmo produto. Ainda assim, nós temos diferenças de pessoas, de capacidade produtiva, de tipo de tecnologia. Nós somos diferentes. Então, não é porque o concorrente tem que eu tenho que ter, tá certo? Então, cuidado com isso, né? E para a gente encerrar aqui essa discussão, né, importante nós também entendermos, na questão do plano operacional, é onde o meu negócio vai ser colocado, né? Muitas empresas alugam, né, barracões, alugam outros imóveis para colocar os seus negócios, principalmente se for uma indústria, um pequeno comércio ou coisa parecida. Se for um serviço, gente, dependendo do serviço, nem local físico poderia ter, né? Se você pegar aí, tem algumas empresas que eles alugam sala, por exemplo, uma vez por semana, né? O pessoal pega aí naquelas coworkings, né, que tem por aí, o pessoal aluga uma sala para atender o cliente, ele atendeu o cliente, acabou, não tenho relação nenhuma mais com esse lugar. E a partir de então, todo o contato, a negociação é feita via WhatsApp, e-mail ou Zoom, enfim, essas plataformas que nós temos por aí, tá certo? Então, a localização da minha empresa ela é fundamental. Eu preciso entender onde é que eu vou colocar. E volto a dizer, né, gente? Tudo é uma questão de entender primeiro qual é o seu negócio, qual é o seu público, onde é que está o teu público, para depois você pensar na localização. Não adianta você falar, tem lá, tem um bairro novo na cidade e disponibilizaram lá uma sala novinha, e vou colocar lá. Cara, mas nem gente tem lá direito, né? Você oferece um serviço e nem gente passa lá. Será que foi uma boa ideia, né? Então, assim, a localização, a escolha do local do teu negócio, gente, é uma coisa que, sim, tem que ser muito bem olhada, muito bem pesquisada. Existem algumas matrizes de decisão, depois eu vou até gravar alguns vídeos sobre isso, que é bem fácil de fazer. Algumas matrizes de decisão que te mostram qual o melhor lugar ou aquilo que a matriz está apontando como um lugar mais interessante para você colocar o teu negócio, né? Você define lá algumas variáveis, você pontua essas variáveis e por meio de um cálculo ponderado, você consegue saber qual é o melhor local, tá certo? Mas isso vamos deixar para depois. Mas veja, no plano operacional, a localização também ela é fundamental, porque ela pode colocar a perder o meu negócio. Se eu preciso de fluxo de pessoas, eu preciso estar lá no meio da muvuca, eu preciso estar lá no centro da cidade, no lugar mais movimentado possível. Puxa, mas isso é caro, é dispendioso, não tem sala para alugar ali. Então, a gente conhece todas essas dificuldades, né? Mas a gente tem que ficar de olho e assim que aparecer uma oportunidade, nós temos que começar a negociar para ver se vira essa ideia aí, tá certo? Gente, então, olha, o plano operacional é um plano extremamente fundamental, assim como os outros, todos são muito importantes. Não tem um melhor que o outro, porque todos complementam o plano de negócios, tá certo? Então, todos eles têm que ser olhados e avaliados com muita cautela. Tá? Então, fique com essas dicas aí, pensa bem sobre isso, né? E vamos continuar discutindo aqui sobre o plano de negócios, né, em outros momentos. Tá certo? Espero que você tenha gostado. Lembre-se de fazer sua pergunta, se você quiser, lá nos comentários. Dá um joinha, indica o canal, curte, se inscreve, faz o que você está acostumado a fazer. Isso é muito legal para a gente. Beleza? Até mais.